TVU, Canal Universitário de Fortaleza. Olá, estamos começando mais um programa Sociedade e Direito, aqui pela FGF TV, canal 14net, e hoje vamos falar sobre defesa do consumidor no âmbito municipal, e é com muito prazer que recebemos em nossos estúdios o doutor João Ricardo Vieira, secretário de Defesa do Consumidor. Doutor João Ricardo, satisfação tê-lo aqui. Inclusive está regressando à casa paterna, porque já nos deu a honra de tê-lo no nosso quadro de professores e fica reiterado o convite mais uma vez para tê-lo de volta. Olha, professor, eu aqui agradeço, é com uma satisfação muito grande que eu venho aqui também na FGF participar desse programa. Inicialmente, parabenizá-los pela extrema organização dessa faculdade, inclusive agora com uma televisão que está tendo um nível muito bom de audiência e disseminando mais ainda a cultura em Fortaleza. Então é um prazer, uma satisfação, uma honra muito grande estar aqui participando dessa entrevista e me colocar sempre à disposição da FGF para, em toda e qualquer circunstância que eu puder colaborar de alguma forma, me fazer presente. Doutor João, o tema consumidor, ele é por deveras sedutor, porque todos nós somos consumidores, em menor ou maior grau. Como anda a questão da defesa do consumidor fortalezense? É uma questão, a questão do consumidor é uma questão de fato sedutora, né? Que de fato ela traz as pessoas que passam a militar nessa área de direito do consumidor, ela nos arrebata e nos traz de uma forma muito forte. Exatamente em função disso, em função de que todos nós, como você colocou e colocou muito bem, em maior ou menor grau, somos consumidores. Inclusive aqueles fornecedores, aquelas pessoas que figuram na condição de fornecedor e que muitas vezes estão reclamados nos órgãos de defesa do consumidor, ele também é um consumidor, né? Então, é algo que diz respeito a todo mundo e isso é uma coisa de fato apaixonante. Tanto que lá na nossa secretaria, quando eu quero incentivar um colaborador nosso, um servidor nosso, eu sempre falo para ele, eu digo, olha, mais do que um órgão público, mais do que uma secretaria municipal, nós somos uma bandeira, nós somos uma causa, que é a causa do consumidor, né? É a nossa causa, todos nós. Então, de fato, todos nós temos um compromisso muito grande com a questão do consumidor. Aqui em Fortaleza, felizmente, hoje, eu lhe afirmo que os consumidores estão bem assistidos em matéria de órgãos de defesa do consumidor. Se não, vejamos, nós temos o PROCON Fortaleza, órgão do qual estamos à frente, que faz um atendimento médio diário de aproximadamente 70 pessoas. Nós temos o DECOM, que é o PROCON estadual, que também tem um atendimento bastante substancioso de pessoas. Temos o PROCON da Assembleia Legislativa, que também está de portas abertas atendendo a população de Fortaleza, a população do estado como um todo e a população de Fortaleza mais especificamente, até porque se localiza aqui na nossa capital. A Câmara Municipal de Fortaleza estuda a possibilidade de criar um balcão do consumidor no Poder Legislativo Municipal. De maneira que temos o Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria Pública, que também está estudando, está trabalhando, inclusive do ponto de vista teórico, a questão da defesa do consumidor, né? Estudando, realizando estudos
no sentido de melhor defender os consumidores, tanto nas ações individuais dos consumidores, como eventualmente em ações coletivas, já que a Defensoria Pública tem titularidade para propor, inclusive, ações civis públicas. Então, eu creio que, do ponto de vista de órgãos de defesa do consumidor, o habitante de Fortaleza está bem servido, não é? Agora, é com ainda muita tristeza que se observa que os fornecedores, infelizmente, ainda são recalcitrantes quanto ao cumprimento da legislação, não apenas do Código de Defesa do Consumidor, mas de várias outras leis que existem no sentido de beneficiar o consumidor, como, por exemplo, a questão do serviço de atendimento ao cliente, que já está devidamente disciplinado em decreto presidencial e que hoje ainda existe uma reclamação muito grande, muitas vezes reclamações que não são nem levadas ao conhecimento do PROCON, mas que em conversas entre amigos muito mal se fala dos serviços de atendimento ao cliente, sobretudo aqueles por telefone que deveriam prestar um atendimento de muito boa qualidade. Então, quer dizer, ainda há uma resistência muito grande por parte de muitos fornecedores em, de fato, cumprir o que a legislação prevê. Mas eu creio que isso é algo que se luta para contornar, né? A nossa função educativa, ela não se dirige apenas ao consumidor, mas ela também se volta muito para dizer ao fornecedor que ele, cumprindo a lei, ele não terá prejuízo. Pelo contrário, ele vai fidelizar o seu consumidor, ele vai ser visto como um fornecedor cumpridor dos seus deveres e que isso vai ser, inegavelmente, um diferencial a seu favor. Nessa ótica de um trabalho preventivo, o senhor coloca que é visando educar tanto um ator consumidor como o outro ator fornecedor. Isso. Mas vamos supor que o consumidor não tenha o seu direito respeitado, mesmo o PROCON atuando de forma educativa junto ao fornecedor. Quais os instrumentos coercitivos que dispõe o PROCON para fazer valer o direito do consumidor? De fato, o PROCON procura atuar na linha educativa, né, onde procuramos fazer a chamada pedagogia para o consumo, sobretudo para o consumo consciente, onde procura-se trabalhar todos os atores envolvidos nas relações de consumo. Nós temos a parte da proteção ao consumidor, no sentido de que estamos com as portas abertas para que o consumidor leve até o PROCON a sua reclamação específica em relação àquele seu direito que foi violado. E temos também a fiscalização, que é o órgão de ofício, se lançando nas ruas, supermercados, shopping centers, nos mais variados locais onde se praticam relações de consumo, no sentido de o Estado demonstrar, no caso a Prefeitura Municipal, o ente público municipal, se mostrar presente no sentido de que está atento para essa questão que é regulada por lei e que é de interesse de toda a sociedade. Evidentemente que esses mecanismos pedagógicos, eles não são suficientes para que a legislação seja cumprida, que as relações de consumo se deem sempre de forma saudáveis e equilibradas. E exatamente quando isso não funciona, entra as partes, digamos assim, coercitivas do órgão. Do ponto de vista da reclamação, o consumidor ele entende ter o seu direito desrespeitado por determinado fornecedor. Então ele procura o órgão pessoalmente, por telefone ou até mesmo através da internet, que é uma novidade, nós estamos lançando agora, ele fazer aquela denúncia através de meio eletrônico, através de dados pela internet. Ele faz a sua denúncia, a sua reclamação, o fornecedor, nós expedimos uma carta de informação preliminar para que o fornecedor, no prazo de 15 dias, se manifeste
acerca daquilo que afirmou o consumidor. Não havendo acordo, não havendo uma proposta de acordo que nós possamos levar até o consumidor, geralmente procuramos marcar uma audiência naquela tentativa de fazer uma mediação, juntar ali o fornecedor, ou ele próprio, ou através de seu preposto, e o consumidor, e tentar ali, naquele ambiente físico onde todos estão presentes, tentar mostrar a importância de um acordo e fazer com que eles cheguem a um denominador comum e aquela questão seja resolvida. Ainda assim, isso não surtindo efeito, aquele processo ele vai para a comissão de procedimento administrativo e julgamento, e se entender a comissão que de fato houve infração ao direito do consumidor, vai ser aplicado, né, uma sanção pecuniária, uma multa para o fornecedor. Essa multa, ela não sendo paga, nós mandamos para inscrição na dívida ativa do município e, posteriormente, a Procuradoria-Geral do município vai usar as vias judiciais da execução fiscal para que o município obtenha aquele valor que já é uma dívida líquida e certa a partir de então. Isso é algo que foi implementado recentemente, né? E é um meio que nós utilizamos até para desestimular o fornecedor de ver, de continuar, no caso, a infringir os direitos dos consumidores, né? Então, nós podemos até aplicar essa multa. Quanto essa multa? Gira em torno de quanto? Valor menor e valor maior? Olha, as multas aplicadas pelo PROCON, as menores multas, elas hoje estão na faixa de beirando aproximadamente R$400. Então já são desestimulantes. Já são desestimulantes, porque veja bem, digamos que muitas reclamações dos consumidores, sobretudo aqueles consumidores mais humildes, mais pobres, mais carentes, às vezes é questões de R$300, R$350, R$400. Então imagina, o fornecedor, ele, se não resolver a questão do consumidor, além de levar a multa, que muitas vezes é um valor maior do que aquela reclamada pelo consumidor. Pelo próprio valor do bem. Pelo próprio valor do bem. Ou do serviço. Ou do serviço. Ele ainda pode ser demandado pelo consumidor no Poder Judiciário. Como pessoa física. Como pessoa física, buscando a sua reparação individual. E ter que, muitas vezes, além de restituir o equivalente, o bem ou o seu equivalente em dinheiro, às vezes ainda ter que pagar uma indenização, né, por dano moral. Então, ele é desestimulado a não levar adiante, principalmente quando o que ele alega em seu benefício, ele, fornecedor, for algo temerário. Então, ele tem que estar verdadeiramente convicto de que o consumidor não tem razão naquilo que está reclamando para se negar de fato a fazer um acordo, sob pena de vir a ter um prejuízo bem maior do que o acordo que ele viesse a realizar lá no PROCON. E quando esses interesses, esses direitos que são violados, quando eles são de uma coletividade, eu pergunto, como fica aquele consumidor, aquele cidadão fortalezense que não dispõe de advogado? Nesses casos, o PROCON tem legitimidade ativa processual para ajuizar alguma demanda coletiva? Tem sim. O PROCON está apto a ajuizar ações civis públicas. Inclusive, nós temos 3 ações civis públicas já ajuizadas aqui em Fortaleza. Versando sobre? Uma trata da questão dos estacionamentos, onde nós entramos com uma ação civil pública cujo objeto era que o juiz entendesse e determinasse que a primeira hora ela deveria ser cobrada de uma forma integral, independentemente do tempo que o consumidor colocou o seu carro no estacionamento. Mas que, a partir da primeira hora, ele iria pagar
por frações de 20 minutos. Né? Por exemplo... E não de uma outra hora. E não de uma outra hora. Você imagina bem que uma pessoa passa 1 hora e 17 minutos com o carro no estacionamento, tempo suficiente para resolver os seus negócios. E paga 2 horas. E ao retornar tem que pagar 2 horas, quando ele efetivamente não ocupou aquela vaga por 2 horas. Ele pagou as 2 horas, saiu, imediatamente alguém chega, põe o carro ali e também vai pagar, a partir do momento em que põe o carro, vai pagar por aquela vaga, né, até o final do tempo que ficar. Ou seja, ele acaba ganhando de um e ganhando de outro pela ocupação do mesmo espaço, né, que o carro ocupa. Então entendemos que essa situação ela não se configura uma situação justa, até porque efetivamente o serviço não foi prestado pelo tempo que está sendo cobrado. Então, em função disso, nós propusemos uma ação civil pública, lamentavelmente o magistrado ainda não decidiu sobre ela, embora o tempo já seja mais que suficiente, tem havido aí uma demora na todas as 3? Apreciação. Em todas as 3. Essa versa sobre estacionamento. Essa versa sobre estacionamento. Uma outra versa sobre plano de saúde, né, que os planos de saúde, eles digam por escrito o porquê da negativa de determinados procedimentos, que eles muitas vezes não alegam, né? Ou melhor, eles não escrevem, apenas dizem que o procedimento foi negado. E tem uma terceira ação que eu aqui, assim, no exato momento eu não estou lembrado, posso até depois confirmar com a produção aqui do programa para que seja dito, mas nós temos, inclusive eu posso até passar os números dos processos para quando, né, ser posteriormente divulgado. Para que nós divulgássemos entre os nossos alunos, isso, para que eles possam exercer também essa cobrança pela prestação jurisdicional. Jurisdicional, muito bem. Então eu vou passar a posteriori todas as informações sobre as 3 ações que estão no Poder Judiciário, à espera de que os magistrados cumpram o seu mistério e se pronunciem sobre ela. Nós vamos dar um pequeno intervalo e voltamos já. Estamos de volta com mais um programa Sociedade e Direito, aqui pela FGF TV, canal 14 NET, e continuamos a entrevistar o doutor João Ricardo Vieira, que é secretário de Defesa do Consumidor do município de Fortaleza. Doutor João Ricardo, o consumidor ele tem curiosidade em saber, o telespectador, quem é que ocupa o primeiro lugar em desrespeito ao direito do consumidor na cidade de Fortaleza? Eu vou te falar assim por segmento, né? O primeiro segmento contra quem mais existem reclamações no PROCON Fortaleza, e creio que isso se dá também no PROCON estadual, o DECOM, e no PROCON Assembleia, pelo que temos conversado com as pessoas que fazem esses 2 outros órgãos, é o segmento de cartão de crédito, né? As administradoras de cartão de crédito, seguido por banco, e em terceiro lugar o setor de telefonia, que é muito reclamado, às vezes as pessoas até são levadas a imaginar que é o setor contra quem mais se formula reclamações. Na verdade,
eles ocupam aí o terceiro lugar nesse ranking negativo, né, de maus fornecedores e também bastante reclamados. Não ocupam o primeiro lugar dessa lista, negra, por sinal, mas ocupam uma posição também de destaque. São empresas que são bastante reclamadas e que os consumidores têm um grau de insatisfação muito grande. No que diz respeito às operadoras de cartão de crédito, qual a reclamação mais comum? Juros? Juros, né? Os consumidores se queixam muito de juros, cobranças indevidas, também existem reclamações por parte dos consumidores de que determinadas cobranças que estão sendo realizadas ali, elas são de compras que muitas vezes não existiram, não aconteceram, estão sendo cobradas nas faturas, mas assim, o fator mais preponderante para o consumidor reclamar é de fato os juros, porque muita gente não tem condição de pagar integralmente as suas faturas, muitas vezes pagam o valor mínimo e nos meses subsequentes a cobrança de juros praticamente inviabiliza o consumidor de continuar pagando. Então eles procuram muito os órgãos de defesa do consumidor, alegando os altos, né, encargos que praticamente o tornam inadimplente. Nesse caso, de que forma o PROCON atua? Ele elabora um novo cálculo, apresenta uma nova... Isso. Nós temos o nosso setor de contabilidade, que vamos fazer o cálculo, de fato, levando em conta o contrato, né? Nós não podemos usurpar as funções que não são nossas, que é o próprio Poder Judiciário, que poderá dizer efetivamente se aqueles juros previstos nos contratos, eles são abusivos ou não. Então, nós vamos fazer cálculos com base no contrato. Porque muitas vezes, embora os contratos eles prevejam um juro estipulado e fixo, que esteja taxativo, muitas vezes a gente vê que na hora de elaborar os cálculos, às vezes vem diferente para mais do que está constando no próprio contrato. Gira em torno de quantos por cento? Geralmente? Geralmente hoje está na faixa de 17% ao mês. 17%? Está de 17% a 20%. É muito pesado. Né? E quando esse novo cálculo é apresentado para a operadora, geralmente eles aceitam essa nova memória ou eles resistem e optam pela esfera judicial? Olha, nós temos um índice de acordo e de resolutividade bastante elevado. Muitas vezes, quando a questão ela sai meramente daquela esfera entre consumidor e fornecedor e ela é levada a um órgão de defesa do consumidor, existe uma certa propensão das administradoras a procurar ali fazer uma composição. Não é? Baixa um pouco os juros, estabelece um número de parcelas, divide aquele valor. Geralmente se tem conseguido muito isso, né? Algumas administradoras de cartão de crédito, alguns bancos, tem pessoas que são interlocutores frequentes junto ao PROCON, que demonstram que têm boa vontade em resolver aquela situação e nós temos sempre tentado, nos casos que nos chegam, resolver o problema do consumidor e temos obtido, felizmente por parte desse ramo de fornecedores, um grau razoável de propostas para solucionar o caso. Em relação aos bancos, qual é a reclamação maior? É muito parecido, né? Banco e cartão de crédito, as reclamações, elas giram muito, por exemplo, em torno da questão de tarifas, né? Que está sendo agora unificada pelo Banco Central, mas até pouco tempo atrás que não tinha a questão dessa unificação de tarifas. Que já foram controladas no passado e depois foram liberadas. Né? E com essa liberação,
Cada banco passou a praticar sua própria política de tarifas e isso fazia com que o consumidor, que muitas vezes estava acostumado com o banco, mudava de banco, ou não que não mudasse, mas que passasse a ter outro banco, e ele começava a ver as coisas sendo feitas de forma diferente daquela que ele estava acostumado, pagava por um serviço num, não pagava no outro, pagava um valor num por um determinado serviço, por outro pagava um valor diferente. Então havia muito isso, o consumidor procurava, até mesmo sem entender por que estava pagando, se naquele banco que ele já trabalhava anteriormente ele não pagava por determinado tipo de serviço. E havia muitas reclamações que se davam nesse sentido, né? E também a questão dos juros, né? As taxas de juros aplicadas pelos bancos. Ainda existem muitas reclamações. Uma coisa também que me ocorre, e que também tem um lugar, é a questão da margem consignável, naqueles empréstimos consignados. Existe uma lei estadual que ela estabelece que do servidor público do Estado só pode ser descontado até 30% do seu valor que é recebido lá por aquele servidor. Só que muitas vezes ele tinha mais de um empréstimo. E quando você ia somar, ele muitas vezes tinha 60%, 70% de desconto. E ficava no final do mês, muitas vezes, sem ter como sustentar a sua família. E outras pessoas que dependiam dele iam passando necessidade. E nesses casos, como o PROCON atua? Uma vez que ele autorizou os descontos? Exato. Bom, nós alegamos ao fornecedor que há uma legislação que estabelece o limite, né, dessa consignação, do valor a ser consignado. E o que tem que haver? Os credores entre si, eles têm que se acertarem, reduzirem, né, ainda que, obviamente, aumente o número de parcelas, mas que eles reduzam para que, na verdade, ele tenha, na prática, apenas 30% do valor descontado. E o excedente? O excedente deverá ser parcelado. Parcelado, exatamente. Aumenta-se aí o número de parcelas. Agora, uma coisa que tem... Com encargos ou sem? Olha, nós tentamos fazer com que seja sem encargos. Sem né? encargos. Ou sem pelo encargos. Menos com encargo menor. Ou com encargo menor, sim. Porque se for um encargo maior, vai tornar... Inviabiliza a própria sobrevivência. Inviabilizar. Eu tenho muita vontade aqui, tenho conversado muito com a nossa assessoria jurídica e eu pretendo, num futuro muito breve, levar até a prefeita Luiziane Lins o pedido de apoio. Eu tenho certeza que vamos contar com a colaboração dela. Ela é uma pessoa que tem sido muito simpática às causas do PROCON, tem nos ajudado muito, né, no sentido de criarmos um núcleo do superendividamento aqui no PROCON, onde a gente vai trabalhar basicamente essa questão desse fenômeno que é o superendividamento, que é visto hoje não só no Brasil, mas em vários cantos do mundo. As pessoas... É preocupante. É bastante preocupante. Inclusive, em alguns países eu tenho lido que tem gerado um número considerável de suicídios. Perfeito. Então, essa questão é desejo nosso. Eu gostaria muito de até concluir a nossa missão aqui à frente do PROCON, deixar funcionando o núcleo de superendividamento, onde esse núcleo ele não vai passar a mão na cabeça do devedor, do endividado, mas nós vamos trabalhar em cima dessa questão como uma questão social, não é? E sobretudo naquele... E às vezes até, permite-me, psicológica. Sim. Porque a questão do comprar, esse afã de adquirir, já existem estudos que consideram isso uma doença mental. Uma doença mental. Não a patologia que a pessoa não tenha condições de conviver em sociedade, mas que a sobrevivência dela está bastante comprometida, que ela precisa de ajuda. Exatamente. Nós temos essa clareza de que precisa ser feito algo nesse sentido, né, de fazer um trabalho de recuperação daquela pessoa. Agora, também existem os casos do superendividamento que ele é ocasionado por questões que são alheias à vontade do superendividado, do indivíduo endividado. Um fato novo, alguma coisa, uma doença na família, um acidente, um evento que é alheio à vontade dele, que não foi desejado, não foi querido por ele, mas que acabou acontecendo e ele se encontra
né, nessa situação. Uma última pergunta para encerrarmos a nossa entrevista. Lamentavelmente, mas televisão se é escravo do tempo. Com certeza. De que forma é publicizada para o consumidor fortalezense a relação dos maus fornecedores, para que ele, ao adquirir um produto ou um serviço, já tenha a noção do perfil daquela pessoa jurídica? Isso, olha. Daquela empresa, vamos dizer assim. Pois é, nacionalmente já há, né, o SINDEC, que é o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, que é um órgão do Ministério da Justiça, ele já divulga o cadastro nacional, né, de reclamações fundamentadas. Como aqui em Fortaleza, nós ainda não estávamos com a Comissão de Procedimento Administrativo e Julgamento funcionando, ela só foi implantada agora, está funcionando agora, já está julgando os processos, nós só vamos ter condição de fazer isso a partir do próximo ano. A partir do próximo ano, nós já vamos estar entregando à comunidade de Fortaleza, à imprensa e aos consumidores de uma forma geral, a lista, né, dos fornecedores que são aqueles que têm mais reclamações fundamentadas. Porque aí nós podemos dizer que a reclamação é fundamentada porque já vai haver um julgamento. Já foi apurado. Aplicada alguma sanção. Então ele já vai figurar. Isso é muito interessante e pode, de fato, ser algo um instrumento de muita valia para o consumidor. Eu, uma vez, estava em São Paulo e no hotel, nós queríamos fazer um city tour pela cidade, e no hotel que nós estávamos, um dos argumentos lá do pessoal da portaria para que aceitássemos esse city tour de uma determinada pessoa que fazia isso lá na cidade, era o fato de dizer, olha, essas pessoas aqui que nós estamos indicando não tem nenhuma reclamação no PROCON. Quer dizer, em São Paulo isso parece que já é usado como referencial, positivo, como uma referência positiva ao poder contratar. Então é isso que nós queremos também, brevemente, poder entregar às pessoas que estão em Fortaleza, aqueles habitantes da cidade, como aqueles que estão aqui, mesmo que fazendo turismo a passeio, que essas pessoas possam ir ao PROCON, saber se determinada empresa, de determinado ramo que ele quer contratar, se aquela empresa, como é a situação dela junto ao PROCON. E como as reclamações, elas não... Primeiro que lá não existe segredo de justiça, porque lá não é poder judiciário, lá todas as reclamações são públicas. Então nós vamos abrir, inclusive informar ao consumidor que determinada empresa, embora não tendo sido julgado o processo dela, mas que existe uma reclamação contra ela. Sendo apurada. E que o consumidor aí decida se quer ou não contratá-la. Nós queremos agradecer a sua presença. Foi uma alegria, uma honra tê-lo aqui de volta, já que foi nosso professor. E quem já foi professor da FGF nunca deixa de sê-lo. As nossas portas estão abertas para o senhor. E o curso de Direito da FGF, como é um curso de vanguarda, ele vai presenteá-lo na qualidade de secretário de Defesa do Consumidor com 2 minutas de projetos de lei. O primeiro projeto seria no sentido de tornar obrigatório, melhor dizendo, obrigatória a disciplina Direito do Consumidor na grade do ensino médio. A outra minuta de projeto de lei seria a criação de um selo de qualidade de fornecedor, ou seja, ao entrar em qualquer estabelecimento para fazer qualquer compra, teria na porta esse selo qualificando aquela empresa como sendo uma boa fornecedora de serviço ou de produto, ou então uma má fornecedora. Isso seria, queremos crer, uma atitude pioneira do município de Fortaleza em relação às demais capitais. E tenho certeza que, nesse caso, efetivamente, o consumidor estaria muito protegido. Com certeza. Agradeço a participação aqui na TV FGF e quero dizer que essas 2 propostas, elas serão devidamente encaminhadas, uma ao governador do estado, por se tratar do ensino médio de competência
do Estado. Né? Mas faríamos também para o ensino fundamental. Fundamental. Passaremos para a prefeita Luiziane Lins, para que ela possa levar até a Câmara de Vereadores, inclusive diremos a ela que é uma sugestão e uma proposta da Faculdade Grande Fortaleza, e também esse selo que você está aqui se referindo, eu também acho de grande utilidade. É muito importante que esse selo seja, de fato, conferido para aqueles bons fornecedores, aqueles fornecedores que não têm reclamação, e, inclusive, é interessante que tenha um mecanismo desse selo ser sempre renovado, porque muitas vezes ele é concedido hoje, a pessoa está sem nenhuma reclamação, mas no dia seguinte ela vem a ter uma reclamação. Teria um prazo de validade. Um prazo de validade, né? Como do Inmetro. Como do Inmetro. Eu acho isso muito importante. Eu acho que tudo que for positivo e todo aquele fornecedor que trabalha bem, que trabalha cumprindo a lei, isso deve ser ressaltado. É bom para o fornecedor que cumpre a lei, é bom para o consumidor que vai ter uma referência de onde comprar, onde contratar o seu serviço, ele vai estar sabendo que está lidando com pessoas idôneas. Isso é muito bom, isso só vai melhorar as relações de consumo na cidade. É muito bom que saia uma proposta dessa assim da universidade. Prazer em tê-lo aqui. Prazer foi meu. O nosso programa é produzido pelo curso de Direito da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza, para a nossa comunidade acadêmica e para a sociedade como um todo.